Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que, através do sistema Canção Nova, nos acompanham em Portugal e no Brasil, mandamos uma saudação especial da Terra da Promessa, da Terra amada por Deus. Estamos no 11º domingo do Tempo Comum e hoje o Senhor vai nos falar do Reino de Deus, através da imagem da semente, aquela que cresce sem saber como, e através da imagem daquele grão de mostarda, que se torna um grande arbusto. Aprendamos então como é que o reino de Deus pode ser transmitido para os dias de hoje. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Uma constatação apontada no Evangelho de São Marcos e que revela o jeito próprio de Jesus ensinar, como um verdadeiro mestre. Esta era sua pedagogia. Utilizava-se de elementos do cotidiano do seu povo para expressar realidades mais profundas. Inúmeras são as histórias e comparações feitas por ele, que podemos lembrar. Filho pródigo, lírios do campo, ovelha perdida, bom samaritano, fermento na massa, as 10 virgens, entre outros. Além de trazer traços históricos da sociedade daquele primeiro século, uma parábola é um recurso eficaz de aprendizado, pois é capaz de atingir os sentimentos, raciocínio, os 5 sentidos e a alma de quem ouve. Na cultura daquele tempo, a oralidade era o instrumento mais usado para a transmissão do conhecimento. Por meio dela, se fixava os conteúdos a partir de imagens, símbolos e situações do dia a dia. O que Cristo fazia não era apenas uma simples narração de historinhas, mas revela seu modo de ir ao encontro daquelas pessoas, se fazer um com elas e dizer da importância da vida de cada uma. As experiências diárias seriam lugar de encontro com Deus e com as realidades espirituais. Como no Evangelho de hoje, ao se ouvir que o reino de Deus é como um grão de mostarda, seria muito mais fácil, por exemplo, para uma pessoa que tivesse contato com a semente, como um semeador ou alguém que visse esta árvore, lembrar das palavras de Jesus e fazer essa ligação entre o cotidiano e as verdades reveladas pelo Mestre. Para nós, na atualidade, este também é um importante aprendizado. Nossa vida diária, cultura, costumes, culinárias, situações, angústias, preocupações, são a matéria-prima para Deus falar e agir em nós. Como o grão de mostarda, nossa vida pode ser a mais simples ou com diversos desafios. Mas se permitirmos que o grande semeador, o Cristo Jesus, cultive em nós a fé e a sua vontade, os frutos serão abundantes. Como a árvore de mostarda, nossa vida poderá crescer muito nas graças, até o ponto de servir de abrigo para o outro. Irmãos, o Evangelho deste domingo enquadra-se dentro de um Jesus que fala em parábolas. Estas histórias que nós conhecemos tão comuns no Evangelho, mas que trazem em si uma realidade profunda, uma mensagem muito forte por detrás. Hoje, estas duas pequenas parábolas que nós vamos escutar falam-nos do reino de Deus. Como é que ele continua a agir no tempo de Jesus, mas como é que também continua a agir nos dias de hoje para se tornar realmente grande. Escutemos como é que estas duas palavras nos podem interpelar. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Quer esteja a dormir, quer se levante, de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro o caule, depois a espiga e finalmente o trigo perfeito na espiga. E quando o fruto amadurece, logo ele lhe mete a foice, porque chegou o tempo da ceifa. Dizia também, com que havemos de comparar o reino de Deus? Ou com qual parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser deitado à terra, é a mais pequena de todas as sementes que existem, mas uma vez semeado, cresce, transforma-se na maior de todas as plantas do horto e estende tantos ramos que as aves do céu se podem abrigar à sua sombra. Então Jesus, entre as várias parábolas que ele foi anunciando, proclamando, hoje deixa-nos estas duas parábolas que nos falam acerca do reino de Deus. Todas elas evocam a realidade da semente e do grão. E todos nós temos a consciência
de aquela coisa tão pequenina como é um grão de mostarda, ou a própria semente, seja de qual cereal nós conheçamos, que na realidade, depois de brotar, é capaz de dar algo tão grandioso. Então Jesus começa com esta da semente, que é lançada à terra. É lançada à terra, o homem pode dormir, pode estar levantado, pode estar a fazer o que quiser, no entanto não interfere em nada no crescimento daquela planta, no crescimento daquela semente. Aquela semente começa a brotar e toda a energia que ela tem dentro de si vem cá para fora. É precisamente este o ponto onde Jesus nos quer fazer chegar. Aquela semente que nós não sabemos como é que é capaz de ter uma força tão intensa dentro de si que depois é capaz de dar uma planta verdadeiramente bela, muito mais bela do que o grão de trigo ou que o grão de uma outra semente que nós conheçamos. Então o reino de Deus é também este. É aquele que é lançado à terra, é que dentro dessa terra começa a germinar, começa a explodir toda a energia que tem dentro de si para depois se tornar naquela espiga cheia de fruto, capaz de frutificar também ela muito e muito mais. A segunda imagem que nos é dada é do grão de mostarda. O grão de mostarda é realmente pequenino, se calhar cerca de 1 milímetro. No entanto, também leva dentro de si toda essa força que o faz explodir. E daquela semente bem pequenina que era, se transforma na maior de todas as plantas do horto, como nos diz o texto bíblico. Ao ponto de que até os animais, as aves do céu, debaixo dela encontram abrigo. Então o reino de Deus, mais uma vez, é comparado com este grão de mostarda, que se calhar ao tempo de Jesus parece que não tem grande impacto, mas que a força que traz dentro dele o torna realmente uma fé, de tal forma universal que o nome de Cristo é proclamado a todos os cantos do mundo. Então hoje, para nós temos de ter esta consciência de que dentro de nós existe esta mesma força que deve brotar. Porque nós continuamos a ser aquele grão de mostarda que é lançado à terra. A terra que é também o nosso coração, mas a terra que é todos aqueles que vivem à nossa volta. Se nós, dentro do íntimo de nós, tivermos toda esta força que o Senhor Jesus deve fazer em cada um de nós, nós podemos fazer brotar mais e mais o reino de Deus. Ao ponto de acolher todos. E também aqui no texto bíblico, estas aves do céu que se abeiram à sombra desta planta, significam todos os povos, não simplesmente aqueles que julgavam que eram os privilegiados de acolher uma mensagem de Deus, mas todos os povos, todas as aves, todos os pássaros ali encontram a possibilidade de um refúgio. Jesus utilizava esta forma para anunciar a palavra, quer dizer, anunciar-se a Ele mesmo. Aquilo que era possível os outros compreenderem através das suas parábolas, Ele lhes manifestava, mas aos seus discípulos, em particular, na intimidade, Ele explicava o que é que queria dizer cada uma destas parábolas. Então nós hoje também nos é confiado este mesmo dom de escutarmos a palavra de Jesus através de parábolas. Não podemos ficar simplesmente pela contemplação de que é uma palavra bonita, mas temos que ir ao encontro desta palavra, que realmente é capaz de fazer explodir em cada homem, em cada cristão, a realidade do reino de Deus. Porque temos que ser nós, esta outra semente, que deve brotar e que este anúncio do Evangelho não se estaque, mas que mesmo indo debaixo da terra, como uma outra passagem bíblica nos diz, é capaz de ter de morrer lá embaixo. Mas a força que traz dentro de si, essa força que se calhar foi a força dos mártires, essa força que se calhar foi a força daqueles que não tiveram medo de anunciar Jesus, essa força foi aquela que fez este reino de Deus crescer e explodir cá para fora. Essa mesma força vital, que nada mais é do que o amor de um Deus que nos ama. Estamos na Terra Santa. Estamos na terra da promessa. Estamos aqui, nesta terra que escutou estas mesmas palavras de Jesus. E para vós, de que lá longe no Brasil e em Portugal nos escutam, nós deixamos este convite. Torna-te verdadeira semente a frutificar na seara que é o mundo, na terra que é o mundo, que é o teu emprego, que é a tua casa, que é a tua família.
e que é o lugar onde tu vives dia após dia. E aí tu poderás ser também um método, um instrumento para que o reino de Deus continue a crescer. Então a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, te acompanhe durante toda esta semana. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site